Boa noite, pessoal. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Tudo bom? Tá dando para ouvir? Sim, dá para ouvir. Ah, ok. E aí, como é que estamos? Boa noite, professor. Boa noite. Dá uns 5 minutinhos, tá, pessoal? 21h15 nós começamos. Bem, pessoal, para a gente ir adiantando um pouquinho, vamos dar uma olhada como nós estamos no cronograma agora, né? Nós estamos aqui nesse ponto, dia 27/10. A gente vai ver custo, volume e lucro hoje, tá ok? A semana que vem, segunda-feira, não vai ter aula, né? Segunda-feira é feriado. Na terça-feira, a gente vai ver essa parte de custo fixo, identificado e retorno. E praticamente a gente termina a matéria, né? Então, deu para perceber que falta o que nós vamos ver hoje e mais o que nós vamos ver na terça-feira que vem. E já terminamos aí com... Nós conseguimos cumprir todo o cronograma, né? Todo previsto para o semestre foi cumprido. Então, pelo menos até agora, né? Não sei o que pode acontecer a semana que vem, mas, de qualquer forma, até esse momento, nós estamos com 100% do cronograma cumprido. Eu acho que, voltando aqui para a disciplina, né? Então, voltando para cá, o que nós temos aqui, nós vimos ontem essa parte de preço de venda, e hoje a gente vai ver a parte de custo, volume, lucro, tá? Então, venda foi visto ontem, custo, volume, lucro nós vamos ver hoje. Que horas são? 21h15. Acho que a gente já pode começar. Já podemos começar. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim.
Então, vamos lá. Bem, pessoal, margem de contribuição, fixação de preço de venda e markup. Esse que é o objetivo que a gente vai ver hoje, né? Essa parte de fixação de preço de venda. Uma grande pergunta é como é que a gente determina o preço de vendas de um produto, né? A gente usa vários fatores. Tem alguns fatores que estão ligados ao produto, ao processo, que é o custo do produto, né? Então, esse é um dos fatores, foi o que nós vimos até agora, vimos esse semestre inteiro, parte de custo de produto, como que se calcula o custo do produto. Se você não tiver o custo do produto, fica difícil de você precificar. Você não sabe se você está precificando um valor abaixo do custo ou muito acima do custo. Então, é complicado. Você tem que ter essa informação do custo do produto para conseguir realmente precificar. Mas não é só isso, não. Existem outros fatores, que são mais fatores de mercado, que influenciam na gestão do preço, influenciam no produto. Por exemplo, elasticidade de demanda. Tá? Elasticidade de demanda, se vocês lembram de economia, né? A gente via, o produto é elástico, inelástico. O que acontece? Se quando você aumenta um pouco o preço, cai muito a demanda, a gente fala, é muito elástico esse produto, tá? Ele tem uma resposta muito rápida, então eu não posso ficar alterando o preço muita coisa, porque senão me altera a minha demanda de forma substantiva. Pode ser também que eu tenha uma elasticidade muito baixa, eu aumente de preço, diminui de preço. Exemplo, pessoal, combustível. Vocês veem, toda semana a Petrobras está mexendo no preço. Uma semana aumenta, outra diminui, aí aumenta de novo, diminui, aumenta, diminui. Por quê? Ela faz o custo dela, aliás, o preço dela, em função do custo, basicamente. Ela não se preocupa com a demanda, não. É o custo. É o custo do barril de petróleo que ela extrai, que ela compra do exterior, e ela consegue calcular quanto que custa o litro da gasolina, o litro do diesel, e faz o preço em cima disso. E um dos fatores aí é que não tem muita elasticidade a gasolina. Se subir de preço ou diminuir de preço, tá? Não vai subir, diminuir muito a quantidade vendida ou aumentar muito a quantidade vendida. Já está dado essa quantidade, tá? Então, não tem tanta elasticidade assim para a Petrobras, nesse caso, tá? Tem outros produtos que, se aumentar um pouquinho de preço, ninguém mais compra. Para de comprar. Então, esses produtos têm muita elasticidade. Isso vai depender do produto, tá, pessoal? Depende do preço dos produtos concorrentes. Então, isso daqui influencia em muito. Muito de vocês vão no supermercado fazer compra e vocês podem perceber, às vezes a gente vai comprar alguma coisa, vou comprar leite condensado. O melhor leite condensado é o Moça. Concordo. Mas às vezes, ultimamente, está tão caro o leite moça que você acaba partindo para o Vigor, para o Paulista. Você usa um produto concorrente. Por quê? Porque o preço do produto que você quer comprar está muito caro, está fora. Às vezes você acha a oferta de leite moça aí, você estoura a boca. Você precisava de comprar 2, você compra 10. Vou aproveitar porque está em liquidação. Lógico, a demanda explode. Aquela curva de oferta e da demanda que vocês devem ter visto em economia, ela explode. Então, esse preço dos produtos concorrentes, ele é um fator que influencia muito. Existem também os produtos substitutos e o preço dos produtos substitutos. Então, o clássico, né? A manteiga e a margarina, ou a manteiga e o requeijão. Se eu vejo que o produto ficou muito caro em relação ao seu substituto, eu parto para o substituto. Tá? Gosto de uma manteiga? Gosto. Mas se
a manteiga tiver o dobro do preço da margarina, vai de margarina, não vai de manteiga, não. Acontece algumas vezes a manteiga está mais caro do que o requeijão, sabe? Então, você compra aquele requeijão Filadélfia, às vezes muito mais barato que a manteiga. E vem cá, é o substituto para você passar no pão aí. Então, isso daqui, ele influencia o preço do produto. Por quê? Na medida que os preços dos produtos concorrentes, o preço dos produtos substituto, acabam interferindo na quantidade que eu estou vendendo, eu vou sentir, opa, minha demanda está caindo. Para eu corrigir isso, pessoal, duas alternativas. Eu diminuo a produção ou diminuo o preço. Se eu tiver margem, a gente vai ver na próxima aula, tá? Se eu tiver uma margem de segurança aí no preço, eu diminuo o preço. É mais rápido para eu trabalhar, fazer isso, do que diminuir a produção. Diminuir a produção, assim como aumentar a produção, é sempre problemático. Tem que comprar mais matéria-prima, ou se eu diminuir a produção, eu tenho que ver o que eu vou fazer com aquela matéria-prima. No caso da manteiga, do requeijão, matéria-prima estraga, é leite. Então, é tudo problemático, não é tão simples assim. Se eu mexer no preço, é mais fácil, tá? Então, eu diminuo o preço. Eu acabo ajustando o meu preço em função dos concorrentes ou em função dos substitutos. Vocês podem ver no mercado que às vezes entra um produto em oferta, o concorrente dele rapidinho faz oferta. Na semana que vem seguinte faz oferta do produto. Por quê? Porque aquela semana caiu a demanda daquele produto dele. Aí ele precisa desovar o da semana passada e o dessa semana. Então ele só tem um jeito, ele vai fazer uma oferta também para conseguir desovar esses produtos. O preço de bens e serviços complementares, eles também influenciam. Eles influenciam o preço do meu produto. Por quê? Porque ele influencia a venda também. Só para vocês terem uma ideia, teve um determinado tempo atrás e eu estava afim de comprar uma picape. Puxa vida, sabe como que é? Vou comprar uma picape. Puxa, eu gosto de picape, quero comprar uma picape. Sabe aquelas loucuras que dão na gente, né? E eu fui ver, vi preço, vi tudo, mas ainda não tinha comprado. E por uma sorte, né? A minha corretora de seguros me ligou. Olha, seu seguro vai vencer a semana que vem. Ah, tá bom, então vamos renovar. Então, já que você está vendo o seguro aí, me fala um favor. Eu estou pretendendo trocar de carro. Me faz já uma cotação do preço do seguro dessa picape. Tá bom. Para vocês terem uma ideia, eu pagava por volta de R$ 2.500 o preço do seguro, o seguro que eu pagava naquela época. A hora que ela me ligou, falou, o custo do seguro da sua picape, se você comprar, vai sair perto de R$ 10.000. Falei, pera, como assim? R$ 10.000. Mas por quê? Eu estou pagando 2.500, eu vou pagar R$ 10.000, 4 vezes a mais? Porque picape tem muito roubo, muito sinistro. O pessoal pega essas picapes e leva lá para os outros países e fica, põe no meio do mato, lá numa fazenda, nunca mais você recupera. O Carolina está perguntando. Professor, perdão por interromper, mas essa aula não foi dada ontem? Eu não sei se o senhor está retomando, mas eu lembro dessa história da picape, aula 19. A de hoje não é 21? Será? Eu acho que está ao contrário. Será que eu estou aqui? Realmente, hoje é custo, volume e lucro. Nossa, eu estou... pessoal, estou repetindo. Vocês tiveram um repeteco da aula de ontem. Hoje, realmente, é outra coisa, né? Vamos lá. Então, a história da picape acabou por aí.
Vamos lá. Desculpa ter te interrompido, professor. Não, eu que peço desculpa, realmente. Eu tô. Imagina, Eu vi aqui custo, volume e lucro e fui na preço de venda. Então, é aquelas loucuras da gente, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, não sei quanto a vocês. Chegando no final do semestre, eu estou num prego, não parece, olha. Você fala, não, pelo menos você não teve que ir pegar trânsito. Tudo bem, concordo. Mas eu estou cansado. Eu estou cansado. Então, acho que, não sei, com vocês talvez tenha sido a mesma coisa, né? Vocês não foram para a faculdade. Eu nunca sei que dia é, professor. Fora das aulas que eu esqueço de entrar, né? Porque eu esqueço de entrar na aula. Quando vai ver, já foi horário de aula, né? Não é nem maldade, assim, que eu não quero entrar. Eu realmente esqueço de entrar. Acontece. Então, desculpa aí, pessoal. Eu já comecei contando a historinha lá, falei de preço, mas ainda bem que nós não adiantamos muito, né, pessoal? O que a gente vai ver hoje é a parte de custo, volume e lucro, na realidade. Isso vocês viram em economia, tá? Então, o professor de economia 1, acho que foi em economia 1 que vocês tiveram microeconomia ou não? Vocês não tiveram microeconomia? Já não lembro, professor. Por nome Ele assim, fala de. E também às vezes chamam de teoria das empresas, tá? Dentro de economia. Então, a gente costuma falar disso, de custo, volume e lucro, na parte de microeconomia, que a gente chama, ou seja, economia das empresas. E a gente vai ver isso daí, por que o custo, volume e lucro? Porque o volume e o custo, ele acaba influenciando o lucro, tá? A gente vai ver hoje ponto de equilíbrio, margem de segurança, alavancagem operacional, que tem a ver com tudo isso, tá? Você mexendo no custo e mexendo no volume, você mexe no lucro. Isso daqui, esse capítulo está no capítulo 22. Essa aula está no capítulo 22 aqui do Eliseu Martins. Então, vocês têm disponível. Seria interessante. Antes de falar das fórmulas, deixa eu mostrar esse gráfico. Esse gráfico o professor de economia deve ter falado para vocês. O que é esse gráfico? Dado num eixo que eu tenho a quantidade vendida e no outro eixo eu tenho o valor, ou seja, receita, preço, né? O que eu tenho? Quais são os componentes que eu tenho num produto? Num produto, em primeiro lugar, eu tenho aquele custo fixo. O custo fixo ele vai ter um determinado valor, e não importa se eu produzo a 1, 10, 100 mil, 10 mil, esse custo fixo ele é constante. Ele está aqui nesse patamar. Concordam? Uma outra coisa que nós temos é o custo variável. O custo variável, ele varia em função da quantidade, tá? Então, se eu não vender, se eu não produzir nenhum, eu não vendo nenhum e ganho zero. E gasto zero também. Meu custo é zero. Se eu produzir 10, eu vou ter o custo equivalente a 10 unidades dos insumos. Se eu produzir 20 unidades de insumo, 30, 40, e aí vai. Então, esse custo variável, ele é função da quantidade produzida. Tá ok? Bem, se eu somar esse custo fixo nesse custo variável, vai me dar essa curva que eu chamo de curva de custo total. Essa curva, ela é paralela à curva de custo variável, pode ver que ela é paralela, e ela começa, não no zero, mas começa exatamente no valor do custo fixo. Pois bem, eu tenho essa curva de custo total. Eu tenho também a curva de receita. A curva de receita é função da quantidade vendida. Essa curva de custo é função da quantidade produzida.
e a de receita a quantidade vendida. Geralmente, em economia, o pessoal, para simplificar, fala, ó, a quantidade vendida é igual à quantidade produzida, para simplificar, porque senão vai começar a pensar o que faz com o estoque, não, vamos simplificar. Então, simplificando, essa curva de venda é a receita total, é a quantidade vendida que entra aqui nesse eixo. Se eu vender 0, não recebo nada. Se eu vender 10, é o preço unitário vezes 10. Se eu vender 100, é o preço vezes 100, 1000, preço vezes 1000. Essa curva, ela é função, a inclinação dela é função do preço. Então, quanto maior o preço, mais inclinada. Quanto menor o preço, menos inclinada. Eu tenho que tomar um cuidado, pessoal, que dependendo da inclinação dessa curva, tá? Pode ser que ela nunca encontre a curva de custo total. Então significa o seguinte, eu vou ter prejuízo a vida inteira. Não importa se eu produzo 1, 10, 100, 1000, 10.000, vou ter prejuízo. Tá? Conforme essa curva tem aqui, olha só, nesse caso, ela vai encontrar, nesse ângulo aqui, para esse preço, ela vai encontrar em algum ponto a curva de custo total. Então, a curva de receita em total encontra essa curva de custo total, e esse ponto é o ponto que nós chamamos de ponto de equilíbrio contábil. Tá ok? Então, reparem que eu tenho uma quantidade de equilíbrio e nós podemos, em termos de quantidade, calcular qual que é essa quantidade fazendo essa conta aqui. O que está em maiúsculo é total. O que está em minúsculo é unitário. Então, custo fixo total dividido pelo preço unitário menos o custo e despesas variáveis, tá? Então, vou botar D aqui também. Custos e despesas variáveis. Então, isso daqui é esse ponto, se eu olhar pelo lado da quantidade. Mas eu posso olhar ele também pelo lado do preço, do valor. Então, eu posso falar o seguinte, olha, meu ponto de equilíbrio em termos de valor é o custo fixo total dividido por 1 menos o custo e despesa variável unitário dividido pelo preço unitário. Ou posso fazer também pelo total. É o custo fixo total, 1 menos custos e despesas variáveis totais, dividido por receita total. Então, essas são as fórmulas, né, pessoal? Não precisa nem decorar isso aí, porque vocês sabem isso daqui, dá para fazer tranquilamente. Mas eles me dão esse ponto. Esse ponto é um ponto muito importante pelo seguinte, tudo que eu produzir menor do que, em termos de quantidade, com uma quantidade menor do que esse ponto de equilíbrio, eu vou estar tendo prejuízo. A partir desse ponto é que eu começo a ter lucro. Então, esse ponto, ele me diz que, olha, eu tenho que trabalhar no mínimo aqui. Porque se eu trabalhar um pouquinho mais para baixo, eu vou ter prejuízo. Tá? Então, usando essas fórmulas, eu consigo determinar esse ponto. Em economia, a gente viu tudo isso, e aliás, viu mais para frente também, só que o que era complicado na economia é que a gente mostrava só esses gráficos, não sei o quê, ficava no blá blá blá, disso aqui, e não fazia nenhum exercício, não faz, sabe? É bem estilo de economista, né? Que o economista ele tem esse problema, tá? Ele vê a coisa teórica, faz a coisa, mas na hora de fazer as contas ele não faz. Então a gente deu uma de economista mesmo, né? Bem, então eu falei de ponto de equilíbrio e esse ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio contábil. É um ponto onde meu lucro é igual a 0.
nesse ponto aqui, eu não estou tendo nem prejuízo, nem lucro. Aqui é zero de lucro, tá? Existe aquele que é o ponto de equilíbrio econômico, tá? Onde o lucro é igual a zero, mais a remuneração do capital próprio. O que é isso? Vamos supor que a gente montou uma empresa e dá 100 mil cada um, tá bom. Eu peguei, eu tinha o dinheiro aplicado, eu tirei esse dinheiro da aplicação, esses 100 mil, e investi nessa empresa para fabricar esse produto. Reparem, quando o dinheiro estava aplicado, eu tinha uma remuneração para esse dinheiro, eu recebia uns juros, era uma remuneração. Agora, pessoal, meu ponto de equilíbrio, eu quero receber pelo menos aquilo que eu ganhava com dinheiro no banco. Pelo menos. Tá? Então, essa é a remuneração do capital próprio. É os juros daquele dinheiro que estava no banco que eu tirei para aplicar nesse negócio. Eu quero pelo menos esses juros. Não vale a pena. Deixava o dinheiro no banco, não tinha dor de cabeça. Existe também o ponto de equilíbrio financeiro. O que é o ponto de equilíbrio financeiro? É o lucro, tá? É igual a zero menos a depreciação mais a amortização de empréstimo, tá? Então, aqui eu tiro aquela parcela de depreciação. Eu não levo em consideração a depreciação, mas em compensação eu levo em consideração aquilo que eu pago de empréstimo, né? Mas não juros. O principal que eu estou pagando, amortização de empréstimo, quanto eu estou amortizando de empréstimo. Então, esse seria o ponto de equilíbrio financeiro. Para nós, vai interessar o contábil. Vamos deixar esse econômico-financeiro mais para os economistas. Bem, margem de segurança. O que é margem de segurança? É o seguinte, eu devo estar trabalhando em cima de alguma quantidade produzida. Tá? Eu vou calcular meu ponto de equilíbrio e entre o meu ponto de equilíbrio e a quantidade que eu estou trabalhando, se eu tiver naquela região de lucro, tá, pessoal? Isso eu chamo de margem de segurança. Eu posso diminuir isso daí. Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui as curvas de custo fixo, custo variável, custo total, receita total, tem o ponto de equilíbrio. E eu estou produzindo nesse nível. Olha só. Essa distância entre o meu ponto de equilíbrio e aonde que eu estou com a produção, isso é a minha margem de segurança. Significa que eu posso diminuir a minha produção, diminuindo até chegar a esse ponto que eu não estou com grandes problemas. Ainda estou no lucro. Tá? Só não posso passar desse ponto de equilíbrio. Tá? Então, margem de segurança para mim é isso. É a posição onde que eu estou até a posição onde que é o ponto de equilíbrio. É essa distância aqui. Reparem que essa área aqui, desse triângulo, é o lucro. Depois o ponto de equilíbrio. Por quê? Aqui, antes do ponto de equilíbrio, pessoal, isso aqui é o prejuízo. E quanto mais baixo for a quantidade, maior é meu prejuízo, tá? Então, reparem, vamos supor que eu estivesse nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. Por coincidência, está cruzando aqui. Daqui até aqui em cima, isso, se eu for ver aqui em termos de valores, isso é o meu prejuízo. Tá? É o que eu estou perdendo. Por outro lado, aqui, desse ponto até aqui em cima, que deve dar alguma coisa daqui até aqui, isso é o meu lucro. Tudo bem, pessoal? Então, ponto de equilíbrio, ele é o espaço entre o meu nível de produção atual e o ponto de equilíbrio, contanto que eu esteja acima do ponto de equilíbrio, porque se eu estiver abaixo, então, tá? Aí não é margem de segurança, é margem de suicídio, né? Porque você está se matando lá. Então, acima
do ponto de equilíbrio é a margem de segurança. E, por fim, eu tenho a alavancagem operacional, que é uma relação entre, se eu mudar o meu preço em 10%, vamos supor, quantos por cento que muda a minha quantidade? E quantos por cento muda o meu lucro? Então, quando eu falo de alavancagem, tá pessoal? É que nem vocês viram em mecânica. É uma alavanca. Então, se eu colocar a alavanca aqui, eu colocar o meu ponto de apoio aqui no meio, se eu mexer 10% de um lado, mexe 10% do outro. Agora, se eu deslocar essa alavanca para cá, eu mexo aqui 50% e mexe 10% do outro lado. Ou, se eu deslocar o meu ponto para cá, eu mexo aqui 10% e mexe 50% do outro lado. Então, a alavancagem é justamente isso, é uma alavanca que é em receita, dependendo do ponto onde eu estiver, aqui, acontece que nem acontece com uma alavanca, tá? Então, em determinado ponto, eu mexo aqui 10% em preço, ele mexe em 30% em quantidade. Enquanto em outro lugar, eu mexo 10% em preço, ele vai mexer 5% em quantidade. Ele é função da posição onde é que ele está, da mesma forma como o ponto de apoio, ele é função da posição onde que ele está na barra da alavanca. Tá? Então, é exatamente isso. Bem, então, essa é a alavancagem operacional. A gente fala, olha, define a composição relativa dos custos variáveis e fixo. Quando eu tenho custos fixos alto, a alavancagem é alta, tá? Então, eu vou colocar muito aqui, vai mexer muito, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho no preço, mexe muito na alavanca. Ela mede o impacto das variações da produção sobre o lucro operacional, tá? E cada variação percentual do produto provoca uma variação percentual da alavancagem, tá? Então, isso nós vamos ver agora no segundo horário, nós vamos fazer exercício com isso, então a gente vai enxergar um pouquinho melhor isso daí, tá? Provavelmente quando vocês fizeram economia, vocês viram o gráfico, o professor falou do gráfico, comentou, mas dificilmente ele fez contas, né? Ele fez algum exemplo numérico para vocês enxergarem isso. E hoje a gente vai ter a oportunidade de mexer um pouquinho com isso, tá ok? Bem, então era isso da teoria que eu tinha que falar com vocês, né? Então, alguma pergunta, pessoal? Ô, professor, só na equação lá do custo, desculpa, da receita, isso da receita total ali. Você faz o custo fixo, mais o custo variável, vezes a quantidade. Mas como que você calcula a receita sem o preço? Isso que eu não entendi. Não, na realidade eu falei, o ponto de equilíbrio é o ponto onde a receita total é igual ao custo total. Tá? Receita Tá. total é o ponto de equilíbrio. Para você achar essa receita, a quantidade, tá? A gente vai ver hoje que tem duas maneiras. Você vai por essa formulazinha, você pode ir por atingir meta também. Então, seria uma outra alternativa. Você manda atingir meta e você consegue descobrir esse ponto, tá? Então, eu vou até, no final da aula, eu vou mostrar o exercício, um dos exercícios é dessa maneira. Beleza, Ok? entendi. Então, é isso aí. Mais alguma coisa, pessoal? Pelo silêncio, está todo mundo assim, né? Ou assim. Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então tá bom. Pessoal, vamos dar 5 minutinhos, tá? E aí a gente retorna
aqui para terminar os exercícios. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já parar por aqui esse primeiro módulo, e a gente retorna também daqui 5 minutos, retorna um pouco mais cedo, termina um pouco mais cedo. Tá bom? Tá bom, professor. Tá, então, até daqui 5 minutos, pessoal. Até.